terminar pregando uma mensagem que eu preguei também terminando a campanha da família em João Pessoa no último domingo, lá na PIB de João Pessoa, do meu amigo pastor Estevão Fernandes. Eu preguei essa mensagem lá, quero pregá-la aqui hoje para terminarmos nossa campanha. Vou pregar sobre existe esperança para pais feridos. É sobre isso que eu quero encerrar falando do tema família inabalável, que nós estamos falando nos últimos 40 dias. Antes de falar desse assunto tão importante que trata diretamente do, talvez um dos relacionamentos mais difíceis na família, que é o relacionamento entre pais e filhos. É sobre isso que eu vou querer falar essa manhã, para deixar essa palavra ao seu coração. Só que antes de pregar, eu quero poder contar um testemunho, porque nós estamos hoje, dia 14 de junho, encerrando nossa jornada de oração e jejum por uma família inabalável. Hoje é o último dia, nós estamos aqui entregando o nosso jejum, nós estamos aqui consagrando nossa vida ao Senhor, nós vamos orar daqui a pouquinho após esse testemunho, podendo entregar o nosso jejum, consagrar tudo isso que nós estivemos buscando de Deus nesses últimos 40 dias. E nesses 40 dias, nós vimos e ouvimos muitos testemunhos do agir de Deus nas casas, dos nossos grupos de discipulado, que são os nossos grupos familiares, muitas famílias dando testemunho do agir e do mover de Deus em diversas áreas, Deus curando pessoas. Quarta-feira nós ouvimos e vimos um casal aqui testemunhando um milagre extraordinário na vida do André, que teve os seus rins, que precisaria de um transplante, foi fazer tratamento no hospital com a maior equipe da área em São Paulo, e Deus restaurou seus rins de uma maneira extraordinária. E hoje eu quero contar o testemunho do Plínio e da Lúcia, que mandaram para mim, por e-mail está aqui. Eu quero poder dividir com a igreja também, para edificar a sua fé, para que a gente possa ir compartilhando aquilo que Deus fez nesses 40 dias, em muitas famílias. Nós sabemos, né? Muitos testemunhos, um deles o nosso batismo, onde tantas famílias se viram seus filhos, seus maridos, seus pais, descendo as águas do batismo, confirmando sua fé. Não há milagre maior do que esse. Mas vamos ao testemunho do Plínio e da Lúcia. Diz assim: a história do testemunho do Felipe, que é o filhinho deles, começou há quase 1 ano, quando ele tinha apenas 2 meses de vida e foi encaminhado ao oftalmologista pela pediatra. A pediatra achou que ele estava entortando demais os olhos, quando estes já deveriam estar alinhados. Foram 4 meses de consultas, exames com oftalmologista e ortoptista e nenhum diagnóstico preciso. Mas por indicação de um desses profissionais, o Felipe começou a usar tampão. Quando o Felipe estava com 6 meses, fomos para São Paulo para que ele fosse examinado por uma oftalmopediátrica, especialista em estrabismo. Essa médica faz parte de uma equipe considerada uma das melhores da América do Sul. A médica foi muito direta e clara. O Felipe tem esotropia congênita, mais conhecida como estrabismo congênito, e para o caso dele não adiantava usar tampão. A correção só se daria através de uma cirurgia. Ficamos em choque. Esperaríamos até que ele completasse 1 ano por causa dos riscos da anestesia geral, mas não havia outra alternativa. A médica nos explicou todos os aspectos da cirurgia, como ela seria feita, como seria o pós-operatório. Ela foi bem clara quanto a todos os detalhes, e quando disse que o pós-operatório seria muito difícil. E não poderia descartar a possibilidade de ter que fazer uma nova cirurgia quando ele estivesse com 6 ou 7 anos de idade, já que não são raros casos onde o desvio aparece novamente após alguns anos. A cirurgia era necessária para que o olho não atrofiasse,
Consequentemente, para que a visão não fosse perdida, marcamos um retorno para quando ele estivesse com 10 meses para iniciar os pré-operatórios. Durante esse período, clamamos a Deus para que o Felipe fosse liberto da cirurgia. Mas agora ele já estava com 10 meses e nós retornamos a São Paulo com o coração apertado pelo que viria à frente. Mas confiantes em Deus, confiantes que Deus poderia fazer um milagre na vida do nosso bebê. E para a glória do nosso Deus, a médica ficou surpresa com a evolução do quadro. Ela examinou os olhos dele por bastante tempo, depois voltou à mesa, começou a examinar as anotações da consulta anterior. Ela nos perguntou se ele estava usando tampão e nós respondemos que não. Ela perguntou se ele tinha feito cirurgia com outro médico, pois o olho dele não estava mais, pois ele não estava mais entortando o olho. E isso não acontece em casos de esotropia congênita. Nós começamos a glorificar a Deus em nosso interior, em silêncio, mas ali já sabíamos que Deus estava realizando uma obra de cura na vida do nosso bebê. Ela nos disse que não faria a cirurgia e que deveríamos voltar em 3 meses para uma nova avaliação. Voltamos para casa cantando o hino da vitória. Começamos a clamar mais intensamente pela cura, para que Deus completasse a obra na vida do Felipe. A consulta foi marcada para 1º de junho. Fizemos um propósito de jejuar durante todo o mês de maio, para que o Felipe fosse curado e não precisasse da cirurgia. Não foi um mês fácil. Choramos muitas vezes e tivemos muito medo de chegar à consulta e ouvir que a cirurgia seria necessária. Confessamos que nossa fé falhou algumas vezes, mas Deus não falha, Ele é fiel. E no dia da consulta fomos novamente para São Paulo. Estávamos em paz, não sabia qual seria a resposta da médica, mas Deus estava conosco. A médica novamente examinou o Felipe e dessa vez ela foi mais rápida e muito direta. O desvio não existe mais. Durante o exame ele não entortou os olhos nenhuma vez. Ela explicou que após a consulta anterior, ela discutiu o caso com o chefe dela, professor da Escola de Medicina da USP, e ela nos informou que eles jamais viram um caso de esotropia congênita que regride sem qualquer tratamento ou cirurgia. Nesse momento, nós começamos a chorar de emoção, de alegria, estávamos vivendo um milagre de Deus, nós estávamos vendo o poder de Deus na vida do nosso bebê. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. Nós cremos desde o princípio que Deus poderia curar o Felipe. E nós clamamos incansavelmente para que o poder de Deus livrasse nosso filho da cirurgia. E assim aprove a Deus fazer. Nós não nos cansamos de agradecer e engrandecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele somente a glória e a honra. Plínio e Lúcia, onde estão aqui, fique em pé, Plínio, você, a Lúcia, também o Felipe, a família toda de vocês. Vamos dar um aplauso maravilhoso para Jesus, glória a Deus. O Felipe está, louvado seja Deus. Deus ainda opera milagres. Nós ficamos felizes, acompanhamos aqui pela Lu, que é a irmã da Lúcia, a nossa secretária, e nos mantinha informados, e a gente orando, e vimos esse milagre tão poderoso na vida de vocês. Deus é o mesmo, amém, igreja? Ele ainda interfere na vida das famílias, dos filhos, dos pais, e esse é um dos testemunhos de grande vitória nesses 40 dias. Dê mais um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Quantos milagres nós vimos nesses dias, isso é uma grande bênção. E hoje eu quero, então, vamos para a palavra, existe esperança para pais feridos. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no texto onde fala a respeito da parábola do filho pródigo. Quero olhar para ela de uma ótica diferente, de uma avaliação diferente, exatamente falando sobre essa relação entre pais e filhos,
que eu acho que é algo que, como nós estamos falando e encerrando nossa campanha sobre família hoje, é algo muito especial que nós precisamos compartilhar, olhar para a palavra de Deus, que tem conselhos, tem direções, tem esperança para pais e para filhos. E é sobre isso então que nós vamos tratar hoje. Antes de eu entrar nessa palavra, eu acho importante eu dizer uma palavra de orientação aqui à igreja. Porque eu vou falar hoje sobre o relacionamento de pais e filhos, mas de pais com filhos mais velhos, não com filhos que são crianças ainda. Vai servir para você que tem filhos pequenos mais para frente, como uma direção. Mas eu quero dar uma instrução muito importante para os pais que têm filhos menores e que nós estamos vendo espalhados nas escolas por todo o nosso país, uma brincadeira da caneta essa brincadeira é baseada num filme chamado A Forca, que vai ser lançado no Brasil nos próximos dias. Eu quero só dar uma orientação aos pais sobre essa brincadeira, que isso é algo muito sério, porque nessa brincadeira as crianças ficam chamando espíritos. E quando se invoca e se chama espíritos, eles vêm. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é uma coisa engraçada que não tem realidade. Quando fica se chamando espíritos, eles vêm. Dê uma pesquisadinha o que está acontecendo em várias famílias. Houve uma classe inteira de uma escola que as crianças entraram em transe durante a aula brincando disso. Chamaram o SAMU, e o SAMU foi à escola. Olharam as crianças e disse: esse caso não é nosso. Levaram elas para uma igreja. Rodaram a cidade atrás de 3 igrejas, até acharem uma aberta. Quando o pastor orou por elas, várias delas estavam endemoniadas. 3 crianças no estado da Amazônia, se não me engano, se suicidaram depois de Aqui em Sorocaba, 3 crianças se suicidaram brincando com isso aí. Porque ficam chamando espíritos e essa brincadeira toda é baseada num filme chamado A Forca, que é exatamente para eles se enforcarem no final. Esse filme vai ser lançado agora. Então, antes de eu pregar, eu só quero dar uma orientação aos pais. Que você que tem filho menor, porque essa é a maior onda com crianças da agora nessa época, essa brincadeira de caneta, que na minha época não era muito diferente, era a brincadeira do copo, que não é brincadeira, que fica chamando espíritos. E demônios não estão aqui para brincar, eles estão aqui para oprimir. E há professores que estão dando depoimento que não sabem o que fazem em sala de aula, porque as crianças estão ficando literalmente possessas. Então, pais, por favor, pelo amor de Deus, você que tem conhecimento da palavra, ensine o seu filho, oriente seu filho, fale para o seu filho, diga a ele o que é isso, ensine a ele, para a gente não ter daqui um pouco essa onda no meio, até de filhos de pais que conhecem a palavra de Deus. Então oriente seu filho, porque essa é a brincadeira mais vivida nas escolas. E eu digo a você, o que eles ficam chamando é um espírito, um demônio. É o que eles ficam chamando enquanto brincam da caneta, né? Elas estão também orientando hoje essa direção lá no clubinho. Por quê? Porque tem vários casos espalhados na cidade. Só aqui em Sorocaba, 3 crianças se suicidaram. Nós não estamos falando de bobeira não, nós estamos falando de coisa séria. Aliás, suicídio em Sorocaba é uma loucura, porque semanalmente tem pelo menos 2 casos de tentativa e alguns que conseguem se suicidar por semana na nossa cidade. Nós vamos orar por isso, irmãos. Então, a irmã trabalha na escola, está acontecendo isso, todo o tempo está acontecendo. Então, por favor, oriente seus filhos, ok? Vamos para a palavra de hoje então. Lucas, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia. O tema é: existe esperança para pais,
feridos. Lucas 15, a partir do versículo de número 11, a Bíblia diz assim, o texto vai estar sempre aqui na tela também. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, irmãos. Existem basicamente 2 tipos de pais feridos. O primeiro deles são pais que chegaram à igreja já com seus filhos adultos, que se converteram já com seus filhos adultos, que entregaram suas vidas a Deus já com os filhos crescidos. E agora, e logo por isso, os seus filhos que não foram criados, orientados diante da palavra, eles não querem seguir os seus pais espiritualmente. Eles não querem seguir a fé dos seus pais. Esse é um tipo de pai ferido. O segundo tipo de pai ferido é que são pais que tiveram seus filhos criados na igreja. Gente que cresceu sendo orientada por seus pais dentro do evangelho, dentro da palavra, pais que ensinaram os seus filhos o tempo todo sobre o evangelho de Cristo, mas quando eles atingem a maioridade, quando eles atingem uma idade responsável, eles não querem mais saber de Deus, eles se desviaram, eles foram embora da presença de Deus, e isso gera dor e pais feridos nos nossos dias aos montes. Como eu disse, essa história do filho pródigo, ela não está falando de uma história, de um relacionamento de um pai com um filho pequeno. Ela está falando de um relacionamento de um pai com um filho que já atingiu a maioridade. E não tem como, pais e filhos enfrentarão o tempo todo em sua jornada, no ambiente da família, esses conflitos, essas questões. E há muitos pais que estão feridos porque não têm os seus filhos convertidos, ou seguindo o evangelho do Senhor, ou na palavra do Senhor. E a história do filho pródigo, ela fala exatamente sobre esse relacionamento entre esse pai e esse filho. Aliás, eu sempre digo que a história do filho pródigo não deveria chamar a história do filho pródigo, deveria chamar a história do pai amoroso, porque tudo aqui está baseado numa lição acerca do amor de Deus e acerca do amor desse pai. E uma coisa importante a gente dizer, irmãos, Jesus, quando contou essa parábola, ele a contou no sentido de nos ensinar algumas coisas. O relacionamento de Deus, que é o pai perfeito,
Como Ele lida conosco, como Ele lida com você, como filho dEle, e como nós devemos lidar com nossos filhos da mesma maneira que Deus lida com os seus filhos. E nesse texto há 3 estágios nesse conflito, nessa relação entre pais e filhos. Lucas capítulo 15 mostra-nos 3 estágios muito claros do relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, pais e filhos. Esses estágios aparecem nesse texto, mas olhando para a Bíblia, nós encontramos muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que tiveram filhos que degringolaram, filhos que se desviaram, filhos que saíram do caminho. Nós olhamos para a Bíblia e há vários pais na Bíblia que sofreram esse drama. Você pode alistar entre eles Samuel, Adão, Noé, Eli, Daniel, Davi. Muitos desses pais eram cristãos sérios, gente séria com Deus, mas tiveram problemas com seus filhos. A minha palavra nessa manhã não é poder, e nem dá para explicar isso, tentar explicar a você por que um filho se desvia, sai da presença de Deus, por que há tantos conflitos. Minha palavra não é responder os porquês, até porque não dá para achar essas respostas. A minha palavra hoje é o que nós devemos fazer quando pais e filhos estão num conflito, estão vivendo esse momento de filhos e pais que estão sofrendo, ou porque os filhos não querem seguir, ou porque os filhos foram criados na igreja, mas não querem mais saber de Deus, e há esse conflito terrível. Como eu falei, nesse texto, mostra-nos 3 estágios dessa relação entre pais e filhos. 3 estágios de uma rebeldia típica de um filho, de um conflito típico entre pai e filho. O estágio 1 é o estágio da rebelião. O estágio 2 é o estágio da reavaliação. O estágio 3 é o estágio do retorno. Esses 3 estágios aparecem nesse texto de Lucas 15. E a minha palavra esta manhã é nós, como pais, como mães, como filhos. Há muitos filhos aqui hoje, há muitos que serão filhos, há muitos que serão pais, muitos que vão ter filhos entrando na adolescência, na juventude, chegando à sua maioridade. O que fazer? A minha palavra hoje é o que fazer ao enfrentar esses 3 estágios que aparecem na vida do filho pródigo: o estágio da rebelião, o estágio da reavaliação e o estágio do retorno. O que fazer em cada uma dessas horas, desses momentos, dessas partes que acontecem em qualquer família, pode acontecer em qualquer família. Então eu quero dividir com vocês o primeiro estágio no relacionamento de um conflito entre pai e filho, é o estágio da rebelião. Olha o que diz o versículo de número 12: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Chega uma hora que aquele filho, na sua maioridade, ele quer receber a parte dele da herança, antes da hora, mas ele quer receber. Em todo relacionamento entre pais e filhos, há uma luta pelo poder. Essa luta começa quando seu filho nasce. Um filho nasceu, começou uma luta pelo poder. Desde quando eles são crianças, a grande luta entre pais e filhos é: quem está no controle? Quem está no controle, o filho ou o pai? Quando eles são recém-nascidos, os pais têm praticamente 100% do controle. A luta pelo poder, os pais estão vencendo. Os filhos são pequenos, pelo menos deveriam ter 100% do controle. Mas os anos vão passando, o tempo vai passando, e os filhos crescem e eles começam a assumir o controle. E o que mais acontece na relação de pais e filhos é que as crianças querem o controle cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo eles querem o controle, eles querem dirigir suas vidas, eles querem viver sozinhos. E foi exatamente o que esse filho aqui fez. O que ele quis fazer?
ele quis pegar seus bens, suas coisas, e foi viver no bairro dos ricos em Jerusalém. Ele ficava passeando para cima e para baixo, num camelo 0 quilômetro, do ano que ele comprou, 4x4, ar-condicionado. Nenhum jovem da idade dele tinha aquele camelo, e ele se divertia fazendo o que bem queria. Ele queria viver sua vida, ele queria sair da casa do pai. É o estágio da rebelião. É quando o filho quer o controle. E ele se divertia festejando, celebrando, fazendo tudo o que ele queria. Hoje, os adolescentes, até as crianças, eles não precisam mais sair de casa para abandonar o lar, porque eles têm internet, quarto deles, eles têm carro, eles têm mesada, eles têm amigos, eles se isolam, eles fogem do lar, mesmo dentro de casa, eles abandonam o lar dentro da própria casa. Eles não precisam mais, como o filho pródigo, pegar toda a herança e sair. Esse filho, ele achava-se velho, com idade o suficiente para dizer: eu estou saindo fora, eu vou viver minha vida, eu não quero mais ninguém controlando minha vida, eu não quero mais ninguém dirigindo minha vida. Dá metade da minha parte na herança. O que fazer quando um filho toma essa decisão? Eu tenho encontrado onde eu vou, aqui na igreja, muitos pais cujos filhos não estão na presença de Deus. Estão sofrendo esse drama do filho que escolheu ir embora. Baseado nesse ensino de Jesus, o que fazer no estágio da rebelião? É muito difícil lidar com isso aqui. O que fazer, irmãos? Se o seu filho, quando um filho entra nesse estágio, Jesus nos ensinou que nós temos que tomar 3 decisões. 3 decisões você precisa deixar o seu filho tomar quando ele entra nesse estágio. Eu não quero mais ficar em casa, eu não estou mais debaixo da sua tutela, eu quero viver minha vida. A primeira decisão é: você precisa deixá-lo ir. Deixe ele ir. O pai não saiu correndo atrás do filho. Você vê o filho pródigo saindo de casa e você não vê o pai correndo atrás dele. Desde o nascimento, nós estamos preparando nossos filhos para saírem de casa, para irem para o mundo. E esse filho saiu, a Bíblia diz, ele partiu para uma terra distante. Ele sai de casa e o pai não foi atrás dele. Meu irmão, nesse estágio, você precisa deixar o seu filho ir. Essa talvez é a mais difícil decisão na vida de um pai: quando segurar e quando deixar ir. Esse é o maior drama na vida de pais. Observe isso, como é difícil. Mas o filho talvez tinha 18 anos, 17, não sei, 16, ele pede a parte da herança, ele diz: eu quero me mandar, eu quero ir embora, e o pai não tentou dissuadi-lo. E o pai não falou: fica, meu filho. A princípio parece até tolice, mas o pai não segurou o filho. Porque quanto mais apertado o seguramos, mais eles vão degringolar. Quanto mais você aperta, mais eles vão explodir, querido. A primeira atitude desse pai é: deixou o filho ir. Se o seu filho entrou nesse primeiro estágio da rebelião, deixe ele ir. É difícil, mas deixe ele ir. Esse texto está nos ensinando como Deus, que é Pai, trata conosco. Quando um filho de Deus quer dar uma passeadinha pela vida, Deus sai correndo, se jogando aos seus pés pela rua? Deus sai correndo com uma cruz atrás de você, dizendo: olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Deus faz isso com você?
Quando os filhos de Deus querem passear pelo mundão, querem viver a vida que não é para eles, Deus sai que nem um doido atrás do filho seguro, fecha a porta da igreja, não deixa ele sair, prende ele. Deus faz isso? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Deus já fez tudo por você, tudo por mim. Deus nos deixa ir. Deus deixa, você quer ir, meu filho? Eu já falei que não é para ir. Eu já falei que eu tenho uma vida mais alta. Eu já falei que eu tenho uma vida melhor. Mas você quer ir? Deus nos deixa ir. E a primeira atitude que esse pai faz é: ele deixa o filho ir. Segunda atitude, no estágio da rebelião, que o pai precisa deixar o filho ter: você o deixa cometer os seus próprios erros. A Bíblia diz: e ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O pai deixou o filho viver os seus próprios erros. Ele desperdiça toda a sua vida, ele desperdiça todos os bens, ele joga fora todo o sistema de valores do pai, ele rejeita tudo aquilo que o pai tinha ensinado, tudo que era proibido em casa, ele vai fazer na rua, e o pai o deixa cometer os seus próprios erros. Ele desperdiça a vida, porque todo tipo de rebelião é um desperdício. Você acha que esse pai não sabia que o filho ia gastar todo o dinheiro dele? Você acha que esse pai não sabia que o filho ia torrar a herança naquela bagunça toda? Você acha que esse pai não sabia que o filho dele estava se metendo em encrenca? Você acha que esse pai não foi tentado a mandar cartas para o filho, ir atrás do filho, correr atrás do filho e buscar o filho no chiqueiro? Você acha que esse pai não queria ir atrás dele? Mas esse pai entendeu que muitas vezes a vida ensina os filhos muito mais do que os pais. Esse pai entendeu que esse filho precisava se matricular na escola das cabeçadas para crescer. Porque tem gente que só percebe o quanto está errado quando ele está na escola das cabeçadas. E tem gente que vai se formar na escola das cabeçadas porque ele quer ficar dando cabeçada na vida. E esse filho quis, e para o pai era arriscado, era difícil, era uma dor, mas o filho só aprenderia se fosse desse jeito. Não tinha outro jeito. Olha o que diz Provérbios 20:30. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Outro dia um pai escreveu um texto dizendo assim: se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria menos pelos meus filhos e deixaria que eles fizessem mais por eles mesmos. Que eles fizessem mais por eles mesmos. Porque se toda vez que o seu filho quer fazer uma coisa, você assume a responsabilidade dele, ele jamais crescerá, ele jamais mudará, ele jamais será transformado. Esse pai deixou o filho cometer os seus próprios erros. Então, repita comigo: no estágio da rebelião, você os deixa ir. Repita: você os deixa ir. Segundo, você os deixa cometer seus próprios erros. Terceiro, você o deixa colher as consequências de suas escolhas. Nesse estágio, todo pai tem que fazer isso. Deixá-lo ir. Deixá-lo cometer seus próprios erros e deixá-lo colher as consequências daquilo que ele plantou, as consequências das escolhas que ele fez. Esse pai deixou o filho herdar a consequência de suas atitudes. Olha o que diz a Bíblia: e havendo gastado tudo, começou a passar necessidade. Quem passou necessidade, o pai ou o filho?
O filho, ele que herdou com as consequências de suas escolhas. Há sempre um preço para a desobediência, há sempre um preço. Tudo aquilo que plantarmos nós vamos colher. Aí esse filho bateu no fundo do poço. Tempos difíceis, a festa acabou, a comida acabou, ele foi comer comida de porco, ele estava falido, bolso vazio, vida vazia, estômago vazio, completamente vazio. E muitas vezes nós precisamos ensinar e deixar os nossos filhos conhecer que a vida não é essa questão romântica pregada nos filmes e nas novelas. Não é isso, irmãos. A vida, existem momentos na vida que os filhos pensam que os pais estão sempre errados e só eles e os seus amigos é que estão certos. Se você não viveu esse tempo ainda, você vai viver. Como você acha que esse pai se sentiu? Para um judeu, comer comida de porco, ficar num chiqueiro, era a pior humilhação da história. Esse pai certamente se sentiu envergonhado, certamente ficou humilhado, quando ele ouviu as pessoas dizendo: sabe onde seu filho está? Sabe o que seu filho está fazendo? Ele está saindo com a mulherada, ele está fumando, ele está bebendo, ele está nas drogas, ele está na gandaia, ele está aí. Você busca Deus, você vai à igreja, mas seu filho está por aí, ele está acabando com a vida dele. Você acha que esse pai não ouviu isso? Você acha que esse pai não viveu isso aqui? Você acha que esse pai não fez as mesmas perguntas que pais fazem hoje? Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Onde eu errei nessa criação? O fato, meu irmão, é que pais não são as únicas influências que os nossos filhos recebem. Acorde para essa realidade. Seus filhos vão fazer suas próprias escolhas. Eles têm amigos que você não tem controle sobre eles. Eles leem livros que você não tem controle sobre eles. Eles veem coisas na internet que você não tem controle. Eles ouvem professores que você não tem controle. Você não é a única influência. E aqui eu quero dar uma palavra muito importante. Os pais não devem carregar toda a culpa dos seus filhos. Se o seu filho já tem maioridade, sabe fazer suas escolhas, se ele escolher caminhos que você não concorda, que Deus não aprova, a culpa não é sua, porque a responsabilidade pela escolha dele, a partir dessa idade, é dele. Muitos pais se martirizam. Se você não controla os seus filhos, você não é mais responsável pelas ações dele. Eu estou falando de filhos mais velhos. Se eles saíram de casa, você não é mais responsável. Eles terão que dar conta a Deus diante disso. Olha que coisa. Deus é um pai perfeito, sim ou não? Quando você quer sair, Ele deixa você ir. Quando você quer sair, Deus deixa você cometer os seus próprios erros. Quando você quer ir embora, Deus deixa você colher o fruto, a recompensa daquilo que você plantou. Não é assim conosco? Ou uma pessoa mata, vai para a cadeia, se converte, Deus o salva e ele sai da cadeia. Não, ele vai colher aquilo que ele plantou. Porque Deus deixa que seus filhos colham a responsabilidade daquilo que eles plantou. Então, no estágio da rebelião, os pais deixam o filho ir, deixam eles cometer seus próprios erros e deixam eles colherem as consequências de suas próprias escolhas. Você não tem que se sentir culpado, porque ele já tem a idade para fazer sua escolha. Quando um filho de Deus se desvia, sai da presença de Deus, a culpa é de Deus? Deus é um pai perfeito, a culpa é dele? Não, porque ele deixa o filho ir, ele deixa o filho
cometer seus próprios erros, e ele deixa o filho colher as consequências dos seus erros. Olha, revendo o primeiro estágio da rebelião, o que você faz no primeiro estágio? 1, deixa o filho ir. 2, você o deixa cometer seus próprios erros. 3, você o deixa colher as consequências de suas escolhas. Se toda vez você for pagar o babado do seu filho, ele nunca vai se transformar. Se toda vez você for pagar a conta dele, ele nunca vai crescer. Essa é a verdade que está sendo ensinada. E Deus é um pai perfeito. E olha que coisa, porque o pai não interveio no primeiro estágio da rebelião, porque o pai tomou essas decisões, o filho passou para o próximo estágio. Muitos filhos não passam para o próximo estágio, porque os pais intervêm, porque os pais vão livrá-los, porque os pais vão lá antes deles. Segundo estágio, é o estágio da reavaliação. Esse filho que Jesus contou a história aqui, o pai não interveio, o pai não foi tirar ele do chiqueiro dos porcos, o pai não foi tirar ele da lama, o pai deixou ele colher a consequência do que ele viveu. Aí ele passou para o próximo estágio. O próximo estágio é o da reavaliação. Muitos filhos não chegam a esse estágio porque os pais não deixam que eles cheguem. Estão sempre livrando eles, está sempre entre aspas pagando sua fiança. Deixa ele ir, deixa ele cometer seus próprios erros e deixa ele colher as consequências dos seus erros. Aí vem o segundo estágio. O que você faz nesse segundo estágio? Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O que mudou? Tudo se resume em uma diferença na atitude. Olha que interessante, quando o filho saiu, ele saiu dizendo: dá-me. Quando o filho voltou, ele voltou dizendo: faz-me. Ele sai pedindo: dá-me tudo que eu tenho, tudo que é o meu direito, tudo que eu posso. Quando ele volta, ele começa a refletir, e aí entra no coração dele a atitude de humildade, submissão. Ele começa a atravessar o estágio da reavaliação. Ele começa a refletir: o que eu estou fazendo? Eu tenho feito uma bagunça na minha vida. Eu estou comendo comida de porco, eu estou perdendo meu dinheiro, eu estou perdendo minha vida, eu estou perdendo minha juventude, todos os meus amigos. Ele cai em si. E sabe o que faz? Ele lembrar de casa. Porque o pai deixou ele ir, o pai deixou ele cometer seus erros, o pai deixou ele colher as consequências dos seus erros. Só que sabe o que faz ele lembrar de casa? Ele lembra da generosidade do seu pai. Ele diz: os empregados do meu pai têm mais do que eu. Se ele é generoso com os empregados, o pai tinha deixado memórias na vida desse filho. Os pais precisam deixar memórias na vida dos filhos, para quando eles estiverem atravessando um deserto, um chiqueiro de porco, uma distância, eles se lembrem da sua generosidade, da sua vida, do seu cuidado, da sua oração. Eu pergunto: qual é a lembrança que o seu filho tem de você? Quais são as memórias que eles terão de nós? Esse garoto acordou de que sua vida estava uma bagunça. Ele entra num remorso. Aí ele começa a pensar e ele volta para a casa do pai. Ele vem para uma avaliação. E o que você faz nesse estágio? O que fazer se você está perto desse estágio? Se há alguém aqui que seu filho está passando por uma reavaliação, o que fazer? Você faz 3 coisas, 3 decisões no estágio da reavaliação. Primeira, ore por seus filhos, ore por ele.
Ore, ore, nunca deixe de orar. Clame, porque nossos filhos estão debaixo do ataque do diabo. Os seus filhos estão debaixo do ataque do diabo. O diabo não brinca, ele quer destruir sua família, ele quer arruinar a sua família, ele quer que seu filho se desvie. Nesse estágio, ore, clame, ponha teu filho em oração, dia e noite, ore por seu filho. Se ele está longe, dia e noite, ore por ele. Você deixou ele ir, você está deixando ele cometer seus erros, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Agora ele vai entrar em nome de Jesus, e esse é o estágio que nós mais almejamos, o da reavaliação. E aí você ora por ele incessantemente. É inconcebível nós sermos pais que não oram por seus filhos. Pais, eu pergunto a vocês, se a salvação do seu filho depender de sua vida de oração por ele, de jejum por ele, ele vai ser salvo ou não? Essa é uma pergunta importante. Se a salvação do seu filho depender da sua vida de oração e do seu jejum, ele vai ser salvo. Segunda coisa que você faz nesse estágio, entregue-os para Deus. Entregue-os para Deus. Entregue seus filhos para Deus. Eles estão longe, mas entregue-os para Deus. Sabe por quê? A coisa mais confortante de saber é que nós perdemos o controle, mas Deus jamais perde o controle. Você como pai pode ter perdido o controle, seu filho está longe, sua filha está longe, está distante, mas Deus jamais perde o controle. Eles não estão fora do GPS de Deus, eles não estão fora do satélite de Deus. Deus sabe onde eles estão, Deus sabe o que eles estão fazendo. Entregue-os para Deus. Terceiro, no estágio da reavaliação, espere pacientemente. Algumas vezes leva mais tempo, outras menos tempo, mas não abrevie o tempo natural do tratamento de Deus na vida do seu filho. Muitos pais querem abreviar o tempo natural do tratamento de Deus na vida do seu filho. Não abrevie. Esse pai não abreviou, ele esperou pacientemente o filho voltar. Espere pelo retorno, espere pelo arrependimento, espere pela mudança, espere pelo agir de Deus. No segundo estágio, espere por retorno, arrependimento e mudança. Vamos rever o segundo estágio, o estágio da reavaliação. Ore, entregue-os para Deus e espere pacientemente. Porque se você fizer isso, eles vão passar para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o estágio do retorno. Esse filho entrou no terceiro estágio. Porque o pai não interviu, ele foi para o estágio da reavaliação. Porque o pai orou, porque o pai entregou ele para Deus, porque o pai esperou pacientemente, ele caminhou para o terceiro estágio, que é o estágio do retorno. Olha o versículo 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Quando ele retornar, o que você faz? Que eu quero dizer para você uma coisa importante. A maneira como você lida com o retorno do seu filho é crucial para que ele permaneça em Deus. Lembre-se que esse pai é o pai ideal. Idealmente ele está fazendo 3 coisas que o próprio Deus faz. E se há aqui esperança para eles, nós também temos esperança que o nosso filho caia em si. Tenha esperança que o seu filho vai cair em si. Tenha esperança que o seu filho vai voltar. Mas quando ele voltar, o que você precisa fazer? A Bíblia e esse texto nos diz 3 coisas também que o pai precisa fazer quando o filho voltar. Primeira, ame o seu filho fielmente.
O texto diz: o pai encheu-se de compaixão. Não importa o que ele tenha feito, não importa onde ele tenha ido, não importa quanto tempo ele ficou fora, a porta da reconciliação precisa estar aberta. Você o ama fielmente, é um amor que nunca desiste, é um amor obstinado que nunca para. Esse é o amor do Pai que Deus nos ensinou. Mantenha o seu coração aberto para receber, para perdoar e para amar. Ame seu filho fielmente, independente de onde ele foi. Seu pai o viu, diz a Bíblia, e encheu-se de compaixão. No terceiro estágio, o estágio do retorno, ame seu filho fielmente. Mantenha seu coração aberto para receber, perdoar e amar. Segunda coisa que você tem que fazer no terceiro estágio: aceite o seu filho incondicionalmente. Incondicionalmente é o que esse pai fez. Lançou-se ao seu pescoço e beijou. O quadro dessa cena, desse filho voltando para casa, sensibiliza muito, porque é um quadro de braços abertos, de um pai de braços abertos. Ele não esperou que o filho caminhasse toda a estrada, ele vai ao encontro do filho, e quando ele vê o filho, ele se joga no pescoço do seu filho, ele o abraça, ele o beija, ele aceita o filho incondicionalmente. E olha que coisa, quando o filho volta, o pai não disse assim: vai tomar banho, moleque, você está cheio de lama, você está todo sujo, tem placas de lama por toda a tua vida, por todo o teu corpo, você fede a porco, você estava na sujeira, olha como você está voltando. Mas eu lhe disse, eu lhe falei que isso ia acontecer. Meu irmão, minha irmã, quando seu filho está voltando, não é hora de dar lição de moral, porque ele já teve a lição de moral na faculdade das cabeçadas. Ele já teve a lição, o sermão que ele precisava quando ele estava no chiqueiro dos porcos. A melhor linguagem no retorno é: abrace, beije do jeito que ele está, porque os filhos sabem que eles serão aceitos, que eles podem confessar, que eles podem voltar, porque eles sabem que você os ama incondicionalmente, que você os recebe incondicionalmente. Na hora que o filho volta, não é hora de dar sermão, não é hora de dar lição de moral, ele já recebeu isso lá fora. Se você seguiu esses passos, ele já recebeu isso no mundo. Ele já viveu tudo isso. A hora agora é de abraçar e de beijar. Terceira coisa que nós fazemos no estágio do retorno: perdoe seu filho completamente. Perdoe seu filho completamente. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a fazer a festa. Perdoe seu filho completamente. Quando eles voltarem para casa, você precisa perdoar completamente. O pai não ficou dizendo: eu te disse, eu te falei que isso ia acontecer, eu falei que você ia gastar tudo o meu dinheiro, todo o seu dinheiro, e agora como é que vai ser? A escola da dureza já tinha ensinado para esse filho. E aí eu olho para o que esse pai fez, e sabe o que ele fez? Ele disse: olha, tragam a melhor roupa, um anel e uma sandália. Deixa eu dizer para você o que isso simboliza na cultura judaica naquela época. O que isso simboliza para aqueles homens naquela época. Quando o pai disse: trazei a melhor roupa, para o judeu, ele estava dizendo, sabe o que?
você está de volta à família, porque roupa na cultura judaica simboliza unidade familiar. Ele está dizendo: filho, a casa é sua, você é parte do ramo, você é parte da família, você está conosco. Quando o pai diz para o filho: vem aqui que eu vou pôr um anel no seu dedo. Sabe o que era um anel naquela época, na cultura judaica? O que é um anel? O anel era uma chancela. Era algo que selava na vida do filho. Geralmente, todo filho, olha que coisa extraordinária isso aqui, usava um anel para mostrar qual família ele pertencia. E na cultura judaica, quando ele ia na vendinha da esquina e ele queria comprar alguma coisa, sabe o que ele mostrava? O anel. Eu sou dessa família. E aí ele tinha crédito para comprar no Extra, no Carrefour, lá da cultura judaica. Não era um cartão de crédito, era um anel. Ele mostrava o anel da família e aquele anel lhe dava condições de comprar a prazo o que ele quisesse. Esse pai perdoou seu filho totalmente. Sabe por quê? O filho volta. Sabe o que ele deu para o filho? Um cartão de crédito zeradinho. Não foi isso que ele fez? Ele diz: tragam um anel que eu vou pôr no seu dedo. O que é isso? Perdão total. O pai não disse: olha, eu te perdoei, mas agora você não vai ter mais dinheiro, agora você vai ser meu empregado, agora você vai ser isso, agora você vai ser aquilo. Não, o filho volta e o pai lhe dá outra responsabilidade. Ele diz: olha, eu estou pondo o anel no seu dedo de novo, agora você tem que ter responsabilidade nova, agora é uma outra responsabilidade. O pai lhe deu um cartão de crédito, e para um filho que tinha torrado tudo, gastado tudo, acabado com a herança. Sabe por quê? Isso se chama perdão, porque perdão é total, é pleno, é de tudo, é sobre todas as questões. Quando o seu filho voltar, perdoe-o totalmente, não deixe nada ficar para trás, coloque nas mãos dele responsabilidade de novo, porque isso é importante para que ele cresça. A minha oração é que o seu lar seja um lugar de amor, de graça e de aceitação. Recapitulando o terceiro estágio: ame seu filho fielmente, aceite seu filho incondicionalmente, perdoe seu filho completamente. Nós chegamos ao final da história do filho pródigo, mas é o começo da sua história e da minha história. O final da história dele é o começo da nossa. E existe esperança para pais feridos, assim como existe esperança para filhos que estão longe, que se distanciaram. O que a Bíblia está nos dizendo é: existe esperança. Todos nós temos um pouco de filho pródigo em nós, e todos nós precisamos ter algo do Pai amoroso em nós. Essa história é a história de como Deus realmente lida com nosso distanciamento, nossa rebeldia. Por isso eu quero dizer que essa história deveria ser chamada a história do pai amoroso e não do filho pródigo, porque o pai que é o herói aqui. Quando nós buscamos a Deus, como esse pai fez, Deus simplesmente age na nossa vida. Há esperança para você, pai, há esperança para você, mãe, porque a graça de Deus vai a lugares terríveis e sara, e cura, e liberta, como fez com esse menino. 3 estágios do conflito pais e filhos. Estágio 1, rebelião. Você o deixa ir, você deixa ele cometer seus próprios erros, você deixa ele colher as consequências dos seus erros. Estágio 2, a reavaliação.
Você ora, entrega ele para Deus e espera pacientemente. Estágio 3, o retorno. Você ama ele fielmente, aceita ele incondicionalmente e perdoa ele completamente. Existe esperança para pais feridos. Vamos ficar em pé para orar.